Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa história entre amigos. É isso mesmo, hoje nós temos histórias reveladoras. Vamos falar sobre fotografia, sobre um fotógrafo bauruense. É isso mesmo, ele tem muita história boa para contar para a gente. Aqui vai revelar coisas inéditas, fotografias inéditas, inclusive. Vamos falar então com Flávio Soares Guedes, mais conhecido como Flávio Guedes. Flávio, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês. Estamos aí para contar um pouco da história da fotografia em Bauru. Muito bom. A sua história, inclusive, a gente já tem aqui a informação que nasceu justamente com a fotografia, vamos dizer assim, né? Foi revelado. Isso. Conta pra gente um pouquinho a história desse bauruense, do nascimento e da família também. Bom, notoriamente, eu sou o quinto fotógrafo da minha família, certo? Então, antes de mim, 100. Carlos Jacha, Mário Jacha, Alder Pereira Guedes, Ivan Pereira Guedes e eu, tá? Eu nasci na Rua Batista de Carvalho, tá? Hoje Calçadão, mas na época ainda era Rua Batista de Carvalho, na quadra 7, número 15, tá? Meu pai tinha o Foto Guedes, naquela época, que foi fundado em 1952, e eu nasci em 58, e nós morávamos atrás da loja. Tá, moramos ali até 1978, praticamente. E então eu brinco que eu fui gerado dentro de um quarto escuro, na palavra certa. Foi revelado, né? Foi revelado, praticamente. Tá? Para o mundo. Sim. E desde então eu sempre participei desde a infância, né? Porque a gente sempre teve. É lógico, a Batista de Carvalho ainda era a Praça Rui Barbosa, o Bauru Tênis Clube, eram os ambientes que a gente frequentava com a maior frequência ali, né? E eu me lembro muito bem que na infância nossos castigos eram tudo relativo meio à fotografia, né? Então eram secar a fotografia, era castigo, vai secar a fotografia, porque no tempo a fotografia preta e branca secava ela manualmente. Então, tudo tem a ver com fotografia. Tá? Mais ou menos isso daí. Meu pai, Ivan, foi uma pessoa que teve uma influência na fotografia social muito importante para a cidade de Bauru. Vamos dizer, foi aquele fotógrafo de família, né? Porque antigamente tinha muito disso. Então, os principais eventos, os principais escalamentos, os aniversários de 15 anos, os bailes debutantes, bailes de direito, bailes da engenharia, que eram totalmente de smoke, né? Então, meu pai sempre participou disso daí. E isso daí abriu um leque para o conhecimento. Então, nós passamos a ser muito conhecidos, né, nesse segmento. E como que era trabalhar com a família, com os seus pais, porque embora se formou em engenharia, mas seguiu o caminho da fotografia. Sim. Como que era para você? Não, foi uma lógica, eu considero principalmente meu pai, foi uma escola, né? Eu sempre falo, isso daí é uma notoriedade que eu tive dois profissionais que foram as maiores escolas no meu ramo. No ramo profissional, é lógico, meu pai me orientou e eu tive muito contato com ele direto, né? E na área social, eu tive também muito contato com o finado Paulo Medina, que muitas pessoas conhecem da sociedade, que teve por muitos anos a loja Capristor e depois o Buffet Capristor. E qual que é a importância da fotografia para você? Bom, se falar em importância, eu não me vejo fora dela. Esse que é a coisa. É lógico que a gente tenta,
mas no fim você não consegue sair dela, parece que é um bichinho que mordeu e não tem como. Eu tento me aposentar, falo, não, esse ano eu vou parar, mas acabo não conseguindo. E a lógica, a fotografia, ela me trouxe uma série de outras oportunidades, né? Falando em oportunidades, tem registros marcantes que poderia compartilhar conosco, inclusive em relação da política? Sim. Cultural bom, também, gostaria que mencionasse. Eu gostaria primeiro de falar a parte social. Eu venho de uma época que Bauru era um celeiro de eventos sociais. Então, nós tínhamos bailes de debutantes todo ano, as meninas de 15 anos, muitas senhoras que hoje da sociedade, eu fiz aniversário de 15 anos ou bailes debutantes. Os casamentos, que eram eventos sociais, porque por essa situação de meu pai, eu acabei entrando também nessa situação. Então, nós passamos a ser fotógrafos de muitas famílias que tinham uma notoriedade dentro da cidade e na região. E na área cultural, praticamente muitos eventos, né? Eu cito alguns, vamos ver, na época que o Alameda praticamente foi inaugurado, então, aniversário de 80 anos da Hebe Camargo, que foi aqui em Bauru, a vinda do Júlio Iglesias, que foi no mesmo dia para Bauru, o evento da Diana Warwick, uma cantora americana, que veio a Bauru também. Isso, uma série de eventos assim culturais. Você né? fez esse registro desses Sim. artistas famosos e teve o Sim. contato diretamente com eles também por meio do seu trabalho, Sim. além da fotografia? Sim, porque Como foi? a fotografia, o fotógrafo, ele aproxima muito as pessoas. Você tem que ficar perto das pessoas, tá? Então, muitas vezes, você tem o contato direto com essas pessoas. Tá? Eu não vou falar que pegava telefone, essas coisas, mas ou conversar, ou trocar ideias. E eu sou uma pessoa assim, que eu até brinco, muitas pessoas falam, eu estou com a minha máquina fotográfica, mas meu ouvido está funcionando. Meu ouvido funciona. Muito bom. Hebe, a saudosa Hebe Camargo, era toda aquela simpatia mesmo no presencial? Sim. Como que foi esse contato? Sim, ela teve... bom, eu tive contato pela diretoria do Alameda, né? Que na realidade eu não sabia, eu sabia que iria ter um show dos Júlio Iglesias em Bauru. Então, como eu fui fotografar o evento em si, e poucos dias antes nós ficamos sabendo que ela vinha junto com ele para comemorar os 80 anos de Bauru, de 80 anos dela. Hebe Camargo já era uma pessoa conhecida de Bauru, né? Porque pouca gente sabe, mas a Hebe Camargo foi contratada pela TV Bauru, né? Canal 2, da época da família Vita, né? Que era a proprietária, não Simonetti, depois. Então teve uma trajetória muito, Moacir Franco teve uma trajetória em Bauru também, né? E é outro também, que Moacir é uma pessoa muito especial. Um ícone. Eu já fiz vários eventos dele, e ele brinca daquele jeito, chama o fotógrafo, ele grita, ele vem para cá, senta no colo. Então, e como eu sei que ele gosta, então praticamente a gente forma uma dupla até. Muito bom. E facilita o trabalho também, Flávio, lógico. Diante disso? Faz a diferença quando tem essa liberdade? Sim, é lógico. O que muda? Eu procuro assim, eu sempre procuro analisar o que eu vou fotografar e quem eu vou fotografar. Então, a gente sabe até que ponto você pode chegar. Isso daí, não é chegar lá, de repente, começar a fazer os cliques e acabou. Não, eu analiso, vejo o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer.
Qual é o diferencial, inclusive, da sua foto? Hoje, após alguns anos, hoje, como eu faço uma fotografia mais jornalística, né? Eu procuro pegar as pessoas assim no seu normal. É lógico que eu tenho aquelas poses tradicionais que muita gente brinca ainda, falar coisas do Guedes, né? O Cafeu, inclusive... Qual seria, por exemplo, as pousadas? O Cafeu sempre fala coisas do Guedes, porque é aquela foto posada, a mulher não pode ficar na ponta, sempre as mulheres ao centro. Quer dizer, aquele perfil do olhar do fotógrafo mesmo. Que essa foto seria mais a foto para eventos. Isso. Só para diferenciar do jornalismo. Mas eu procuro levar um pouquinho do evento para o jornalismo também. Apesar que algumas pessoas no jornalismo não gostam. Mas voltando naquilo lá, eu analiso a pessoa, o que eu posso chegar. De repente, se eu posso chamar a pessoa para olhar para mim, ou não posso, isso aí é importante, entendeu? E para quem está começando nesse ramo da fotografia, qual dica que deixa assim, para a pessoa ser mais assertivo possível com as suas fotos? Bom, hoje quem começa no ramo, ele começa numa fase da fotografia que a cada dia muda, né? A fotografia hoje é muito dinâmica, ela mudou muito, né? O digital trouxe uma facilidade que muitas vezes o fotógrafo de formação, eu mesmo tenho vezes que eu não entendo. Eu falo, não, isso daí para mim é uma fotografia sem nexo, mas é uma fotografia que hoje se usa. O que seria uma fotografia sem nexo, para a gente entender no seu conceito? Eu venho numa escola que tinha os padrões de corte. Vamos dizer, você não poderia cortar. Era o corte americano, que era mais ou menos na cintura, corpo inteiro, o enquadramento. Hoje não existe enquadramento. O fotógrafo hoje não existe mais enquadramento. Ele, de repente, ele corta vamos chegar ao ponto, ele corta uma cabeça e fala, não, isso aqui é uma arte. Quer dizer, é a visão dele como fotógrafo. Não é eu que vou falar, não, isso aqui para mim é diferente, é uma foto completamente esquisita. Mas para ele não, a visão do fotógrafo. E com os aparelhos celulares hoje? Muitos acabam pensando que são fotógrafos. Pode-se entender dessa forma também? Como sim. Bom, aí você já tocou um ponto que eu já volto um pouquinho na época do digital. O digital foi a transição da fotografia analógica para o digital. Isso daí foi um trauma para muita gente. Inclusive, primeiro, um trauma para as próprias fábricas. Você tinha uma Kodak, que era uma marca... era a segunda, se não me engano, a segunda maior marca mundial. Ela veio à falência. A Fujifilm, que era também uma potência, praticamente de Gevaert, Orvo, outras empresas de fotografia, Greta, muitas outras que onde revelavam-se as fotos, né? Como mencionou aqui também. Não, eu digo assim, não só na revelação, mas na transição. Vamos dizer, você quer um exemplo disso aí. A Kodak, um dos pesquisadores da Kodak, ele descobriu a foto digital. A primeira máquina digital foi feita pela Kodak. Só que o que aconteceu? A Kodak não acreditou naquilo ali. Ela não acreditou naquilo ali, ela engavetou aquele projeto. Uma fábrica japonesa, a Sony, acreditou e apostou. Quer dizer, isso custou o quê? A falência da Kodak. Quer dizer, e para você que vivenciou essa mudança, né, hoje, como que enxerga esse novo cenário? Melhorou? Se você olhar na parte... Primeiro, o choque
da fotografia digital, ela derrubou uma série de pessoas, uma série de empresas. Vamos dizer, nós mesmos, nós éramos uma empresa basicamente restrita à revelação e também tinha um ramo muito forte da revelação. A partir do momento da digital, parou-se a revelação. E muitas empresas de fotografia caíram nessa situação. Quer dizer, mudou-se o perfil. A pessoa passou a arquivar nos seus HDs, nos seus CDs, então ela não passou a usar mais papel. Nessa área comercial, é lógico, foi muito traumática. Se você fala na área jornalística, foi uma inovação em tanto. Por quê? Hoje, se um fotógrafo está em Tóquio, fazendo um evento em Tóquio, ele simplesmente tira a fotografia, passa por Hi-Fi e na mesma hora, em instante, você recebe aqui a fotografia que ele fez lá em questão de 1 segundo. E o que te motiva a seguir com a fotografia até os dias atuais? Bom, hoje eu passei de uns anos para cá, eu passei a ser o fotógrafo assim, de eventos corporativos, tá? Então, eu passei assim, eu falo ainda, nos eventos, é uma diversão para mim, porque eu vou ali, é lógico, como profissional, mas é ali que eu faço o meu network, é ali que eu converso com todo mundo, começo um outro relacionamento. Então, isso daí que a fotografia digital me trouxe de muito. Agora, e a vantagem também, uma das maiores vantagens da fotografia digital, que você faz o evento em questão de 5 minutos, o cliente já está com todo o processo, ou durante o evento, que nem, vamos dizer, eu tenho alguns clientes que querem que eu faça. Hoje, atualmente, eu sou fotógrafo freelance, né? Um fotógrafo da Secretaria de Comunicações do Palácio Bandeirantes, tá? Então, eu tenho uma jurisdição de alguns quilômetros em torno de Bauru. O governador vendo nessa região, eu acompanho em fotografia. Eu tenho a obrigação de, instantaneamente, mandando fotos durante o evento já para o arquivo. Eu tenho que subir essas fotografias imediatamente, porque elas já são publicadas de imediato. Essa facilidade que o digital já Sim, traz. Né? E até em relação ao networking que mencionou, sim. Gostaria que falasse também a respeito de que forma, né, a fotografia ela também contribui justamente para essa questão das memórias afetivas das pessoas, desses registros. Sim, isso daí é muito importante, né? Porque, lógico, desde da infância as pessoas têm uma história e essa história é contada em cima das fotografias. E isso daí aproxima o fotógrafo, muitas vezes, antigamente mais, porque antigamente a fotografia era difícil, as máquinas fotográficas eram caras, então hoje se eu falo para uma pessoa que tem um celular que tira 1000 fotos, ele não acredita que há 20, 30 anos atrás ele não tinha essa facilidade, né? Nós vamos ter a indústria fotográfica, ela passou a ter uma facilidade a partir do governo Collor, quando abriu as fronteiras, né? Porque desde então a importação era proibida, era muito difícil trazer. Uma máquina fotográfica era difícil de trazer para o país. Flávio, ainda falando dos seus registros marcantes, falamos aqui da parte cultural. Vamos entrar um pouquinho na questão, então, da área política. Inclusive, fotografou e tem fotografias com o presidente Lula, Sim. com Jair Bolsonaro também. Mas antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo e a gente volta falando logo mais a respeito, tá bom? E você continue com a gente, não saia daí. Voltamos já. Até mais.
Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o bauruense fotógrafo Flávio Guedes. E antes do intervalo, havia perguntado sobre fotografia, mas na área da política, inclusive, gostaria que mencionasse como que as suas fotos te levaram para essa questão política. Compartilhe com a gente, por favor. Bom, a parte política, inicialmente, é lógico, eu não tinha um contato político até então. Eu fui chamado por um amigo para fazer algumas fotografias dentro da Câmara Municipal de Bauru, porque naquela época a Câmara estava sem fotógrafo. E uma pessoa que era chefe de gabinete me chamou, falou: Guedes, está precisando de fotografia, de fotógrafo aqui, você faz algumas coisas, eu não posso ter extra. E eu comecei a fazer, você entendeu? E é lógico, eu comecei a me inteirar para aquilo ali e aquele negócio, né? É o que todo mundo fala, é a mosquinha que pica. E eu comecei a gostar daquilo ali, entendeu? Daí eu comecei a frequentar o escritório político do deputado Pedro Tobias. Certo? O Pedro, a família do Pedro é uma família muito querida, da minha, né? E a gente passou a frequentar. Daí também passou a ter as fotografias. Daí, olha, eu preciso do governador Geraldo Alckmin vir a Bauru, eu preciso de uma fotografia assim, assim, assim. Então, vamos lá, já estava... Então, e com isso aí eu comecei praticamente na política, nesse sentido, na fotografia da política. E de lá para cá, daí eu já teve uma história, né? Vários registros. Entre eles, eu Sim. mencionei aqui, se você não contar para a gente, o pessoal vai brigar conosco, que devem estar curiosos, inclusive. Sobre registro com, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim. E também com o presidente Lula. Como foi esse momento para você? Bom, como que aconteceu? Conta pra gente. Isso que eu ia falar. A partir do momento que eu entrei, então eu passei muitas vezes a fotografar para os partidos, tá? Então, como existia praticamente naquela época dois partidos, né, o Partido da Situação e da Oposição, então o PSDB e o PT. E eu acabei indo fotografar dos dois lados, dos dois lados, porque eu nunca fui uma pessoa, um profissional ou profissional de ter um partidário. Eu sempre fui apartidário. Por isso, minha trajetória nos dois. E passei a ter convivência com essas pessoas, né? Então, eu fotografando alguns eventos do PT, eu tive contato em algumas vezes com o então presidente Lula. Tá? Inclusive, tenho fotografia dele, que nós tiramos em alguns eventos. E passei a admirar também o fotógrafo do presidente Lula. Porque o meu olhar não era praticamente para o presidente. O meu olhar sempre foi para o fotógrafo. Até hoje, eu considero o Ricardo, que é o fotógrafo oficial do presidente Lula, o fotógrafo pessoal dele, uma das pessoas mais fenomenais, um profissional fenomenal. Muitas vezes eu observo, algum evento que tem, eu não observo o presidente, eu observo ele, como ele trabalha, que tipo que ele trabalha, como ele trabalha, e eu procuro me espelhar nesses profissionais. Para quem está começando, é uma ótima dica, então. Sim, se espelhar naqueles que já têm experiência também. Espelhar nos profissionais que têm experiência. E o registro com o Bolsonaro? Já o presidente... Bom, aí, antes do Bolsonaro, eu tenho os registros do PSDB, com o governador Geraldo Alckmin, né? Por muitas e muitas vezes nós fotografamos eventos com ele. E... Já com esse olhar que mencionou, sim, que sim, foi um aprendizado. Sim. E no caso do presidente Jair Bolsonaro, eu já tinha um conhecimento,
ele deputado, eu já tinha um conhecimento, assim, eu já tinha lido, ou alguns amigos já tinham me falado que ele seria um possível candidato. Isso, se não me engano, em 2017, ou 16 ou 17, eu tive um encontro com ele no aeroporto de Brasília. E ele era um simples deputado, inclusive era um deputado do Centrão, um deputado do baixo clero, né? Ele não era um deputado assim de expressão. Então, no aeroporto, eu estou sentado, de repente ele passa na minha frente e eu chamo ele, deputado, eu queria conversar um pouquinho, eu sou amigo do astronauta Marcos Pontes, o do Marcão, ele sempre fala assim, é o Marcão. E Bolsonaro sempre é uma pessoa muito comunicativa, é o carioca nato, né? Fala muito. E nós ficamos ali, acho que meia hora conversando, tudo. Ele chegou, ele iria para Salvador, me lembro até o voo que ele tinha para Salvador, e acabamos conversando e fizemos algumas fotos dele, ainda deputado. Então, não é aquele apego que ainda tinha hoje, que nem tem hoje, teve há uns anos atrás. Como presidente, né, na época. E dessa sua trajetória, o que mais te orgulha, né, o que fez até hoje? Inclusive, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, eu gostaria que mencionasse algo que não foi perguntado, que gostaria de compartilhar conosco também. Fique à vontade. Eu acho assim, tudo, a minha vida toda foi relativo à fotografia, tá? O social, depois o político, e sempre teve, tá? E é lógico, e o que eu levo é que hoje, todo dia, a gente se aprende uma coisa. Muita gente fala, eu sou mestre, eu sou professor. Não, eu não me sinto isso daí. Eu me sinto uma pessoa experiente. Mas eu aprendo com outras pessoas e aprendo com a molecada nova também, porque eles têm uma outra visão, um outro equipamento, uma outra visão sobre da fotografia, tá, entendeu? Não é só a gente ser o bom da história. Não. A vida é uma escola diária, você aprende todos os dias. Sim, todo dia não, todo minuto. Todo minuto, todo segundo, é isso mesmo, perfeito. E então, obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história, mas antes de encerrarmos, eu vou pedir para que deixe, especificamente para quem nos acompanha, uma mensagem, aquilo que estiver no coração para quem nos acompanha. Preserve a fotografia, porque a partir dela, ela guarda o passado e guarda nosso futuro. É isso que eu inclusive vou colocar deixo um vídeo para vocês colocarem, que eu acho que ela sintetiza muito o que eu penso. Excelente, então nós vamos acompanhar assim nesse encerramento. Mais uma vez, obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história conosco. Desejo sucesso e ótimos registros, que continuem, inclusive, fazendo assim com a nossa querida Bauru. Obrigado a vocês. Tudo de bom. Obrigado. Então, encerramos nosso bate-papo de hoje com o fotógrafo Flávio Guedes e vamos acompanhar o vídeo que ele nos indicou. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigada pela sua participação até aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau. Este é um tributo aos fotógrafos, aos que perseguem a luz única de cada instante, aos que persistem mesmo diante da dúvida e do cansaço, porque tudo na vida é efêmero. Um dia, nós não estaremos mais aqui. Nossos perfis nas redes desaparecerão, e com eles, milhões de imagens esquecidas no fluxo do tempo. Mas a fotografia impressa resiste. É testemunha silenciosa de uma época. É herança para que futuras gerações compreendam o que se perdeu e, ao mesmo tempo, se preservou em imagens. Ser fotógrafo é mais do que registrar. É dar eternidade ao passageiro,